Boa noite, pessoal. Esperar aqui as pessoas entrarem. Bem, chega de falar de política, né? A gente já falou demais de política e agora eu vou falar sobre uma coisa que realmente eu venho estudando a minha vida toda, né? Para quem não sabe, eu sou professor de literatura, sou também escritor, poeta, autor de 3 livros e vou falar um pouco a respeito da importância e das funções da literatura, certo? Às vezes dá umas picotadas, né? O meu computador não é assim tão bom, mas vamos lá. Talvez eu vá repetindo uma coisa ou outra que não dê muito para entender. Eu estou aqui com uma Heinekenzinha, né? Então, vamos lá. O T.S. Eliot, né, o grande poeta anglo-americano, T.S. Eliot ele fala que a poesia nos dá uma sensibilidade suplementar, certo? Isso está diretamente ligado à reeducação dos sentidos, né? Existe um termo que foi cunhado pelo Aristóteles, mas que o Olavo de Carvalho retoma, chamado a aperocalia, né? Aperocalia é uma palavra grega que quer dizer a falta de educação para o belo, para reconhecer as coisas belas. E, segundo o Croce, o esteta italiano, o grande esteta italiano, certo? O ser humano já nasce com a intuição estética, de maneira que um bebê, ele já sabe, por exemplo, que um pavão é muito mais bonito que uma barata, né? Ou, por exemplo, que o canto de um canário é muito mais melódico do que o canto de um pardal, certo? Agora, essa educação estética, certo? Essa educação para o belo, ela pode ser corrompida. Então, se a criança desde pequena fica ouvindo chupa que é de uva, ou então eu vou fazer do teu pau um trampolim, ou qualquer merda semelhante, é claro que esse senso estético vai sendo prejudicado, certo? E uma das funções, não só da poesia, como da grande arte, é tentar restaurar essa educação estética, esse senso estético, certo? O terceiro ponto seria o enriquecimento da expressão verbal, o refinamento e o enriquecimento da expressão verbal, certo? Como diz o Mallarmé, o grande poeta francês, né? Uma das funções do poeta seria dar um sentido mais puro às palavras da tribo, certo? Por quê? Porque as palavras vão sofrendo um processo de desgaste, um processo de corrosão devido ao falatório, certo? Devido ao engessamento e à automatização de expressões linguísticas, e elas vão deixando de significar o que significaram nos primórdios, né? Então, por exemplo, nós temos a palavra contemplação. Contemplação, etimologicamente, o radical dela é o mesmo de templo, né? Então, contemplar, temos aí o prefixo com, e depois templar, que carrega o radical de templo, ou seja, contemplação, etimologicamente, quer dizer estar ao lado do templo, né? Então, esse olhar amoroso para a criação divina, ele no início, né, nas origens da linguagem,
estava diretamente ligado a um ato religioso, já que contemplar etimologicamente quer dizer estar ao lado do templo, certo? Outra função da poesia atrelada a essa, depois eu vou falar brevemente das funções da prosa de ficção, mas agora é hora de falar das funções da poesia, a forma e corpo a estados de alma nebulosos, certo? Através, sobretudo, de imagens, né? Então, a imagem seria o primeiro passo, vamos dizer assim, de qualquer tipo de formulação das ideias, que só depois de passar por esse estágio da imagem se transformaria em conceituação, certo? Em dialética e no próprio discurso lógico-analítico, certo? Uma coisa interessante que o filósofo alemão fala, o Wittgenstein, né? A questão do domínio da linguagem, né? Então, o domínio da linguagem está diretamente ligado ao domínio do pensamento, né? O Wittgenstein fala muita merda, mas assim, ele fala muita coisa boa também, muita coisa interessante, né? Então, ele vai falar que o seu raciocínio, o seu pensamento só vai até onde a sua linguagem chega. E se sua linguagem for pobre, for precária, é evidente que você não vai conseguir com categoria, você não vai conseguir raciocinar com precisão, certo? A outra função interessante seria a preservação de culturas já desaparecidas, né? Então, por exemplo, nós temos uma civilização grandiosíssima como a Grécia Antiga, certo? E muita coisa do que a gente sabe sobre a Grécia Antiga se deve à Ilíada e à Odisseia de Homero. Tá? Então, assim, todo historiador, inclusive, ele é obrigado a ter um bom conhecimento literário, porque, assim, boa parte das informações a respeito de civilizações desaparecidas nos chegam através das obras literárias, certo? O próprio poeta inglês, o grande poeta inglês John Keats, né, escreve um poema chamado Ode a uma urna grega, certo? Em que ele vai falar, evidentemente, de uma urna grega, que era um repositório de cinzas dos mortos, né? Na Grécia Antiga existia essa cultura da cremação dos mortos, e o friso da urna tem uma série de desenhos que falam a respeito dos costumes e do modo de vida da Grécia Antiga. Então, assim, a arte seria uma das maneiras mais eficientes de preservar a memória cultural das grandes civilizações, certo? O outro ponto é a questão da relação entre a poesia e o sagrado, né? Porque nos primórdios da humanidade, o que é que acontecia? Era muito difícil você diferenciar um hino religioso de um poema, né? Porque, assim, tanto a religião como a poesia nasciam de uma espécie de perplexidade diante do desconhecido, certo? Até a filosofia pré-socrática, ela nasce disso daí, dessas indagações a respeito do desconhecido, do mistério, do enigmático com letra maiúscula. Então, a poesia, ela nasce como uma forma de expressão religiosa, até mesmo pelo uso de metáforas, né? Pelo uso de recursos rítmicos nesses hinos religiosos, que são muito típicos da poesia. Então, por exemplo, a gente tem os hinos ao Deus Ra no Egito Antigo, que tem uma forma claramente de poemas.
a epopeia de Gilgamesh, da Mesopotâmia, não é apenas uma obra literária, uma epopeia literária, certo? É também um livro sagrado, foi um livro sagrado daquele povo, uma narrativa sagrada daquele povo. Os salmos, que nós conhecemos tão bem, eles são poemas, só que assim, eles são poemas, digamos assim, inspirados pelo Espírito Santo, mas nem por isso eles deixam de ser poemas, certo? Outro ponto bem interessante da relação entre a poesia e o sagrado é que a poesia nos ajuda a compreender a simbologia da Bíblia, certo? Então, inclusive, eu estava conversando com um amigo meu, bem mais experiente, que leu muito mais do que eu, e disse que um dos principais motivos da existência do ateísmo é justamente isso, é que as pessoas não conseguem compreender a dimensão simbólica e metafórica das sagradas escrituras, certo? Então, digamos, eu vou dar um exemplo aqui. No livro do Gênesis, né, nós temos a serpente. Ora, a serpente, ela é rastejante, ela é asquerosa, ela é traiçoeira, ela é venenosa, ela não consegue olhar para o céu, certo? Então ela seria um símbolo ou uma metáfora, vamos dizer assim, perfeita para representar o mal, né? Agora, quem acreditar que a serpente é uma cobrinha falante, realmente assim, nunca vai ser religioso, né? É como disse certa vez o padre Paulo Ricardo, né? Ele disse assim, olha meu filho, se você achar que o diabo, ele é vermelhinho, com chifrinho e está mexendo no caldeirãozinho, realmente esse tipo de diabo aí não existe, né? Agora, existe uma razão para o diabo ser representado dessa maneira, né? Porque assim, o vermelho é uma cor que representa muito as paixões e a ira, por exemplo, certo? E assim, o diabo geralmente é representado como um bode ou como um touro por conta de duas características desses animais, né? Por conta, digamos assim, de uma ira desenfreada e da própria luxúria, certo? Porque tanto o bode como o touro são animais que têm uma lubricidade muito grande, certo? O outro ponto é a respeito da poesia como uma espécie de visão de mundo, de cosmovisão, de entendimento a respeito da existência, né? Como diz o Murilo Mendes, a poesia, ela não é apenas uma forma de sentir a existência. Ela também é uma forma de compreender a existência, né? Como diz o Dilthey, o filósofo, seria então uma forma de cosmovisão, certo? Por quê? Porque as pessoas imaginam que apenas as ciências exatas, né, e um discurso lógico-analítico podem dar conta da realidade. Quando a gente sabe que são insuficientes, certo? Há um livro, inclusive, do Northrop Frye, O Código dos Códigos, ou O Grande Código, em que ele vai demonstrar, ao longo de umas 300 até 400 páginas, agora não estou bem lembrado, que a boa parte da Bíblia, ela é escrita fazendo uso de inúmeros recursos literários, certo? Então, o conhecimento da literatura e da poesia de uma maneira especial seria decisivo para uma compreensão mais profunda do texto bíblico e de todos os outros textos sagrados, visto que existem similaridades enormes
entre a estrutura literária, a estrutura da linguagem literária e a estrutura dos textos sagrados, né? É o que o Giambattista Vico vai chamar de a linguagem mitopoética, que durante milênios da história da humanidade foi o único tipo de linguagem que os homens sabiam utilizar, né? Essa linguagem que a gente conhece dos tratados científicos, essa linguagem, digamos assim, lógico-analítica, ela só vai surgindo ali, digamos, com Aristóteles, de uma maneira ainda um pouco tímida, certo? Então, outro ponto é em relação à capacidade que os escritores têm, não só os poetas, mas os escritores de uma maneira geral, de ser o que Ezra Pound, né, o escritor norte-americano, dizia, que os escritores são as antenas da raça, ou seja, eles conseguem captar o espírito da época com grande antecedência e com grande sutileza, certo? E eles não só captam esse espírito da época, como muitas vezes eles influenciam os pensadores, né? Então existe esse duplo aspecto. Eles primeiro conseguem captar com antecedência, né? Lembrando que antigamente o Vate era um profeta, né? Vate era sinônimo de adivinho e de profeta, e os poetas eram chamados de Vate, né? Existe até uma semelhança aí sonora, vamos dizer assim, entre poesia e profecia, né? Entre poeta e profeta, certo? Eu me lembro do que o Sérgio Buarque de Holanda falou, uma coisa bem interessante, apesar de eu discordar em muitos aspectos do Sérgio Buarque, mas ele falou uma coisa extremamente interessante. Ele disse assim: quem quiser compreender o Brasil da primeira metade do século XIX é obrigado a ler a obra de Carlos Drummond de Andrade, certo? Então, através da leitura da obra de Drummond, a gente tem uma compreensão do espírito da época, daquele período, da realidade brasileira, uma compreensão até maior do que se nós lêssemos historiadores, sociólogos, etc., né? O escritor americano Faulkner, né? William Faulkner, ele diz uma coisa bem interessante, né? Ele diz assim: se vocês quiserem compreender a realidade, leiam os grandes romancistas, né? E se vocês quiserem, digamos assim, sentir a realidade, leiam os grandes poetas, certo? Só que, além de nos ajudar, como falou o Eliot, né, até uma sensibilidade suplementar, a sentir melhor as coisas, a poesia também é uma espécie de visão de mundo, de cosmovisão, que é auxiliar das ciências, da filosofia, das religiões. Então, seria um dos elementos primordiais para uma compreensão mais profunda do mundo, certo? E para o alargamento da nossa cosmovisão, certo? Agora eu vou falar um pouco a respeito das funções principais da prosa de ficção, certo? Talvez a mais importante dessas funções seria a questão de nos ajudar a assimilar a estruturação da narrativa, certo? Então, como é que você vai narrar, inclusive, a sua própria vida, se você não sabe estruturar bem uma narrativa? Então, seria uma coisa
impossível, né? Então, o conhecimento de si próprio depende da assimilação dessas formas narrativas que são conseguidas prioritariamente, né, pela assimilação das formas narrativas, sobretudo os contos e os romances, certo? Então, o autoconhecimento dependeria disso e até o conhecimento, o próprio conhecimento histórico, né? Porque como é que você vai aprender a narrar os fatos históricos se você não tem domínio das estruturas da narrativa, certo? A outra função da prosa ficcional seria que ela nos ajuda a conhecer diversos tipos humanos, digamos assim, prototípicos, né? Então, por exemplo, em Vidas Secas, de Graciliano Ramos, o que é que nós vamos encontrar? O Fabiano é um sujeito que ele é ontologicamente mutilado, é um sujeito que tem um domínio da linguagem muito precário e por isso ele não consegue compreender o que está acontecendo com ele, né? Inclusive existe uma passagem em Vidas Secas em que um dos filhos pergunta ao Fabiano por que é que eles estão sofrendo tanto, e o Fabiano responde assim: porque nós somos burros e Deus não gosta de pessoas burras. Certo? Então, assim, é evidente que o Graciliano sempre é um escritor muito sarcástico, muito irônico, mas isso dá uma real dimensão de que a falta de conhecimento, a falta de domínio da linguagem de Fabiano faz, evidentemente, com que ele não compreenda a situação em que vive. E isso vai fazer com que ele sofra de uma maneira extraordinária, certo? O outro personagem muito famoso seria o Bento Santiago, de Dom Casmurro, né? Então, a dúvida a respeito do adultério, certo? O fato dele ter feito da mulher amada o centro da vida dele, o sol ao redor do qual ele girava, certo? Fez com que, no final da vida, ele virasse um sujeito amargurado, isolado, angustiado, em decorrência também do ciúme, né? Então, muitas vezes nós temos acesso, vamos dizer assim, a pessoas que são irascíveis, a pessoas que são avarentas, mas a gente não tem acesso a pessoas que têm o problema, digamos, do ciúme, certo? Ou nós também não temos acesso, digamos assim, a pessoas que têm essa mutilação ontológica causada pela falta de conhecimento, certo? Pela falta de domínio da linguagem, que surge, evidentemente, da ignorância. Então, a literatura também serviria para que para que a gente tenha acesso a certos tipos humanos que são possuidores de características, digamos assim, bem recorrentes dentro da humanidade, certo? Então, como eu disse a vocês, eu pretendo em 2009 dar um curso inteiro sobre isso. Eu abordei apenas, digamos assim, um quarto, ou talvez menos de um quarto dos tópicos, e não os abordei de maneira profunda, certo? Então, eu pretendo, em 2009, gravar um curso a respeito disso,
a respeito da importância das funções da literatura, em especial da poesia, né? Porque eu estudo realmente mais a poesia, embora estude também as narrativas, porque eu sou professor de literatura. E aí, nesse curso, eu vou ter a oportunidade de aprofundar bem mais esses aspectos a respeito dos quais eu falei, e também, além disso, de falar de inúmeros outros aspectos que eu não falei, porque seria uma coisa completamente sem lógica e insensata eu fazer uma live aqui de 2 horas. Ninguém aguentaria e não é o propósito, né? O meu propósito foi só informar a respeito desse curso que eu darei no ano que vem, que eu ministrarei no ano que vem. E, além disso, fazer uma live a respeito de um assunto que eu realmente gosto, né? Porque eu já estava enchendo o saco de só falar de política o tempo inteiro. Primeiro, porque existem várias outras coisas na vida que são importantes também. Então, a política é importante, mas não pode ser a única coisa da qual nós falamos. E, em segundo lugar, porque, de fato, em se tratando de política, embora eu já tenha lido, sei lá, uns 20 livros a respeito de política, o que eu realmente estudo e creio que entendo é a literatura. Então, é isso daí, a live está ficando já muito demorada. Agradeço demais aí a atenção de vocês, o prestígio de vocês e boa noite. Agora eu vou responder aqui os comentários. Boa noite.